Inclusive, é um método que fortalece a prática de grupos pequenos, na minha opinião. Grupos pequenos e estudo bíblico indutivo nasceram para caminhar juntos, né? Então, você usa o método indutivo para as perguntas, coloca as pessoas ao redor do texto e Deus se revela a partir do texto. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, meu irmão. Excelentes observações. Então, gente, estão gostando? Quais são os passos do método indutivo? Observação, interpretação e aplicação. Qual é o método mnemônico que o nosso colega ensinou? Olha para o texto, né, e vai entender. Mas é interessante, nossa, se a Antônia Leonora Vandermeer me ver falando isso, né, não sei se ela me dá mais os direitos de distribuir o livro dela, hein? Mas deixa para lá. É a túnica para os íntimos, né? A Antônia Leonora Vandermeer escreveu um manual em língua portuguesa, porque ela era missionária do IFES, né? Ela é de ascendência holandesa e ela foi missionária na África e hoje ela é aposentada do CEM, Centro Evangélico de Missões, em Viçosa. É uma das grandes eruditas que nós temos e missiólogas que dedicou a vida a missões. Ela tem um manual do método indutivo. Adivinha, vocês ganharam a versão PDF dele e não é ilegal, porque ela deixou eu fazer, tá? A ABU e a Ultimato que se resolvam aí com ela. Tá? Ela disse que eu posso usar o material dela. Nós vamos avançar um pouquinho mais. Então, a observação, esse método aqui, que eu já estou apresentando hoje, é o que nós vamos praticar a exaustão amanhã. É o que nós vamos praticar a exaustão amanhã. Mas guarda essa folha, ela é uma folha de exercício. E a gente vai fazer isso. Como que fica interessante esse curso? Eu intercalar alguma parte teórica com exercícios práticos do indutivo. Tá? Já estou adiantando para você que está vendo o vídeo online, que quando eu fizer isso, você também faz o exercício. Tá? Então ele já está aí no WhatsApp da sala, no recursos do IBA, lá no iba.org. Aliás, você vai ter sempre isso na sua mão. Precisou, vai lá no iba.org, faz download, você tem lá. É uma ferramenta de trabalho para você para o resto da vida. Tá? E o que é interessante assim, a gente vai intercalar um pouco de conteúdo de hermenêutica com o avanço no método indutivo e a prática dele. Ou seja, eu não preciso pedir trabalho acadêmico posterior, porque você já está fazendo trabalho acadêmico, né, aqui comigo, que é a leitura e interpretação bíblica. Né? Só que não é um trabalho acadêmico ruim, é um trabalho que vai melhorar a sua vida devocional, né? O estudo que você dá na igreja, sermão. Você só vai ter um problema: excesso de informação e conteúdo para pregar. Né? Você, depois que aprender o método, um texto que você achava árido e difícil, vai jorrar tanta fonte de água viva, né, que você vai ter um problema bom. Né? O que eu faço com tantas coisas que Deus está falando nesse texto? Também, gente, uma boa leitura e interpretação da Bíblia salva você e a igreja dos dias áridos, quando não haverão pastores ensinando a sã doutrina, a verdade, e às vezes você não vai ter onde buscar. Então, aprender a buscar na própria Escritura pode salvar a sua vida, dos seus filhos e da sua família. Quantos estão entendendo isso? Então, aprendam. Porque com isso aqui, se eu tiver aqui e tiver com a minha biblioteca básica de teologia do IBA ou outras obras, amém. Se eu tiver com a Bíblia de Genebra ou outra Bíblia de estudo, amém também. A Bíblia que vem na caixa bonita, não sei quem veio aí com ela, que eu brinquei aí, um colega veio com uma Bíblia numa caixa bacana, né? Aí também. Só que se eu não tiver uma Bíblia mesmo, né, na mão, e sabendo os princípios e buscando a direção de Deus, Deus vai falar conosco, vai falar com a comunidade, e nós sabemos manusear a palavra de Deus. Amém? E ninguém nunca mais vai ficar apertado para fazer um devocional, ministrar uma palavra, num aniversário, num batizado, o que dizer num velório, e por aí vai. Então, esse é um ponto que faz eu ficar muito alegre de ser o professor da disciplina e poder entregar para os alunos do Instituto Bíblico o que eles vieram buscar: manusear melhor a Bíblia, ler mais a palavra e compreender mais a palavra. Posso dar
Posso dar dois exemplos para você de como esse método é importante? Né? Vou dar um exemplo bem engraçado, anedótico para você. Né? Aí o exemplo engraçado, anedótico é o seguinte. Eu não estou dizendo que Deus não use, não estou dizendo que eu nunca tenha feito, né? E que numa situação de desespero Deus não possa usar. Eu estou falando, mas do ponto de vista da ciência hermenêutica não é o mais sábio. Né? Pessoa que abre aleatoriamente o texto bíblico põe o dedo assim. Né? Ah, Senhor, fala comigo. Pode ser que Deus fale, às vezes fala, viu? Às vezes fala. Tem gente que criou até o método das 3 confirmações. Não, se fizer 3 confirmações, então é mesmo. Né? Aí tem já os críticos que falam que é tigrinho espiritual, não sei. Aí você vê aí o que é, o que não é. Eu não vou nem pro tigrinho e nem pro... Né? Deus na misericórdia infinita e paciência, né? Ele tem paciência até com a gente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que não é o ideal, né? Então, e qual é o risco que você corre de você fazer uma leitura superficial do texto? Aí eu vou te mostrar aqui nessa história, né? O camarada estava numa situação assim, abriu o texto bíblico e falou, Senhor, fala comigo e tal, e aí ele botou o dedo, pá! Aí olhou o versículo, tá assim, e Judas se matou, se enforcou. Aí ele ficou sério assim, circunspecto, falou assim, Senhor, é isso mesmo? Aí ele fechou mais assim, mentalizou bastante, tremeu a mão, aí ele abriu novamente, agora sim, até assustado assim, né? Em sobressaltos, né? Aí ele botou, vai tu e faz o mesmo. Perigoso, hein? Perigoso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Vamos lá. Não, aqui é lugar de confessar pecados. Que eles têm uma mensagem inteira num versículo. Ah, mas aí você já está usando o método modificado, revisto e atualizado da coisa. Aí, tipo assim, aí o camarada é teólogo, aí ele agora fala, não, Senhor, mas eu vou ler a perícope. Aí já melhora. Se você ler a perícope, melhorou, mas não é porque você abriu aleatório, é porque você leu a perícope. Deu para entender ou não? Aí vai melhorar também, por quê? Porque você vai fazer a leitura, observando, interpretando e aplicando. Mas você entendeu? O problema não é o texto, ou qual parte do texto eu estou lendo. Claro que ao ler o texto bíblico, Deus vai falar comigo. Mas a questão é que se eu sei os princípios corretos, eu já vou ler o capítulo, não vou ler o trecho, né? Eu já não vou quebrar o versículo no meio, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Aí o diabo que ensinou essa hermenêutica estranha. Jesus, pode mesmo, pula aqui do alto do monte, né? Ele dará ordem aos teus anjos que te guardarão. Aí Jesus pegou e falou, mas também está escrito. Tá vendo? Então, e aqui tem um princípio hermenêutico de Jesus, né? Que a escritura se interpreta com a escritura, que é chamada analogia scripturae, que é a analogia da escritura. Esse princípio Jesus mesmo ensinou, quando o diabo veio com uma distorção da palavra. Aliás, ele tenta fazer isso desde o Éden. Né? Foi isso que Deus disse? Não comerás de nenhuma árvore do jardim? Olha a malandragem. Né? Mas assim, eu não estou falando que Deus não use, Deus já usou na minha vida, mas isso não quer dizer que eu estava certo. O que eu estou dizendo é o seguinte, os princípios de interpretação bíblica, eles nos ajudam a não cair numa espiritualização da leitura. Tudo bem? Mas eu não posso virar um cientista da escritura e deixar de lado a espiritualidade e a oração. Então esse equilíbrio, ele é importante para o teólogo.